de algumas coisas, né, da vontade do Espírito, da vontade de Deus, que é de cuidar da igreja. Naquele tempo, né, naqueles tempos, que nossos pais da fé, que a Bíblia diz que nós devemos permanecer na fé dos apóstolos, amém? Permanecer na fé dos apóstolos. Então, existe uma fé que operava neles, que era Cristo, hoje, amanhã e eternamente, amém? Todo o tempo Jesus em nós. E Paulo, ele tinha cuidado com a igreja. E hoje, pelo menos eu posso falar ao meu respeito, que eu tenho cuidado, eu tenho que ter um zelo de vocês. Eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que zelar de uma forma, porque eu vou prestar conta a Deus. E a palavra diz que orem pelos vossos pastores, porque eles darão conta das vossas almas. E Paulo pegava afinco aquilo, sabe, aquele chamado, aquele entendia aquilo que Deus estava falando com ele, e sabia do chamado dele. E que ele tem que ter cuidado das ovelhas. E por ter cuidado das ovelhas, muitas das vezes, alguns não entenderam Paulo. Ainda hoje existem pessoas que não entendem o apostolado, não entendem o que é um seu pastor. E julgam o pastor, muitas das vezes, né, quando ele diz não, mas aí a pessoa diz, nada a ver. Mas, irmãos, Paulo, ele tinha um cuidado com a igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 11, eu serei breve. Paulo, ele tinha um zelo. E o Espírito Santo falando comigo, dizendo sobre o que é ser o que é ser ovelha, o que é ser bode. Sabe, o bode ele está amarrado, o bode ele fica disperso, o bode não quer estar junto com a ovelha. Embora tendo o mesmo pastor, e um vai para sabe, as ovelhas, eles ouvem a voz do seu pastor e as seguem. A palavra fala sobre uma vida de obediência, uma vida de cuidado. E Deus tem cuidado das suas ovelhas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, que nós estamos aqui na igreja hoje, pelo que o Espírito Santo tratou comigo, o Espírito Santo, é que o dono da vinha é Ele. E o dono da vinha está chegando. Mas eu sou o pastor das ovelhas. Mas eu não sou o dono das ovelhas. Existe um sumo pastor. Amém? Que é o verdadeiro Senhor que vai vir. E a palavra diz, aquele que não entra pela porta, pelo aprisco das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Diz, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará e encontrará o quê? Pastagem. Mas será que eu vou entrar por essa porta? Será que eu estou entrando por essa porta? E o Senhor, o dono da vinha, ele mandou pastores. Pastorei, enviarei pastores segundo o meu coração. Diz que o pastor que é mercenário, ele foge. Ele deixa a igreja, deixa as ovelhas à vontade. O pastor que tem cuidado das ovelhas, ele disciplina as ovelhas. Porque ele conhece quem é o seu Senhor. Somos pastores, somos servos. Amém? Mas Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, nessa versão aqui que eu vou ler para vocês, ele diz que espero que vocês sejam pacientes comigo. Olha essa frase. Onde estava falando com o pastor Gustavo sobre isso. E Paulo diz, eu quero que vocês sejam pacientes comigo. É a mesma coisa que está falando que vocês sejam pacientes comigo. Porque às vezes eu vou falar palavras aqui que vocês não vão gostar. Se eu ver alguma atitude errada, eu vou dizer, eu não quero, não aceito, porque eu entendo e eu ouço a voz do meu pastor. Amém? E eu sei o que ele quer para a igreja. Eu não posso colocar qualquer coisa para vocês comerem. Eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter um cuidado. Mas, pastor, ali na outra igreja, diga outra igreja, irmãos, ali, dali para cá, daquela porta, eu sou pastor aqui, até o dia que Deus quiser. Se tiver outro pastor um dia, serão novas leis, novas regras, ninguém sabe como será a doutrina. Mas enquanto nós estivermos nessa igreja, nós vamos prezar pela palavra de Deus. Embora não seja aceito por alguns irmãos, infelizmente. Mas aqui nós não estamos para agradar aos homens. A Bíblia diz que pregue em tempo e fora de tempo, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque são causas rebeldes. Então,
Como eu estou me comportando diante de uma palavra de disciplina? Eu estou sendo obediente ao meu pastor ou não? Ou eu digo simplesmente, que nada, tem besteira, tem nada a ver, uma besteira dessa, né? Uma coisa simples, uma tatuagem. Os outros pastores deixam, as igrejas estão bem à vontade, as igrejas estão à vontade, essa igreja não pode ficar bem à vontade. Nós temos que entender a voz do nosso pastor. Entrou por ali aquilo que eu falei. Quem tem não usa mais. Estava até falando com uma pessoa sobre isso hoje. E quem não tem, não coloca. Aí Paulo aqui, ele começa a falar das referências, dizendo que ele esperava que você seja paciente comigo enquanto continuo falando com certa insensatez. Que muitas das vezes é insensatez para alguns, quando nós pregamos disciplina na igreja. Mas você sabe que quando nós ouvimos essa palavra, nós nos tornamos mais fortes. A palavra diz que aquele que se chega para a luz é a palavra de Deus. Ele quer que suas obras sejam reconhecidas, porque são feitas em Deus. Eu não temo disciplina, por quê? Porque eu ando na luz, eu não minto, eu não roubo, eu não adultero, eu não ando de fornicação. Amém? Então eu gosto de ouvir essa palavra, não dói em mim. Mas se tem algo que o pastor pregou, alguém prega aqui, um líder da igreja, prega aqui na igreja, que bate na gente e a gente não quer receber, ou então faz simplesmente colocar de lado, isso aí simplesmente, irmão, entendo que é desobediência, é orgulho, e o orgulho ele mata. E a palavra diz aqui que ela contamina muitos, amém? E Paulo dizendo, eu quero que você seja paciente comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez, tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Deixa eu dizer o que vem em meu coração, porque Deus está falando comigo. E vocês não estão entendendo. Você lembra daquela viagem que Paulo fez? Ele estava sendo preso, não foi? E aí, a palavra diz que ele falou para aqueles homens que não seguissem viagem. Eles seguiram viagem, o que aconteceu? O naufrágio. E Paulo era sensível ao Espírito. Existem coisas que Deus fala com um anjo da igreja. E muitas das vezes nós dizemos, nada a ver. Eu disse, Deus, Ele sabe todas as coisas. E eles tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Vem da onde? Do próprio Deus. O que tinha no coração dele, ele tinha experiências com Deus. E vinha do próprio Deus. Aquilo que nós falamos não vem de nós, é do próprio Deus. Zelo de amor, de que o amor de vocês seja somente por Cristo. Tal como uma virgem reservada o seu amor para um homem apenas. Aquele que será seu marido. Versículo 3. Mas estou amedrontado, temendo, eu já falei até essa palavra aqui um dia, que de alguma forma, eu não sei como ele está dizendo, vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Eu temo que isso possa acontecer, porque ele sabia quem era o astuto, ele sabia quem era a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, não, a serpente, né, o dragão, a antiga serpente, né? Ele sabia quem era. Ele sabia que era a serpente, que era Satanás. E Satanás, Jesus falou que ele era prudente. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Satanás, ele não chegou de vez em Eva. Ele não vai tentar chegar até cada um de nós de vez. Não. Ele vai com astúcia. Ele vai enganando. E Paulo disse, olha, tenham cuidado. Cuidado de soberba, cuidado de orgulho, cuidado na altivez. Não queira ser melhor do que o seu irmão que está do seu lado. Cuidado, eu tenho zelo de vocês. Como uma virgem reserva seu amor para um homem. Aí ele começa falando, ele diz, mas estou amedrontado. Meu Deus, como Paulo andava. Os pastores que pregam o evangelho, irmãos, genuíno, eles estão vivendo amedrontados, vendo tantos e tantos crentes vivendo a vida morna. Muitos frios já esfriando. E não percebem, mas eles sabem que a igreja é o lugar certo.
Eles sabem, existem muitos deles que foram plantados na casa do Senhor. Mas não podemos viver a nossa vida mais de todo jeito. E ele continua falando, tem medo que, de alguma forma, vocês sejam desviados da sua devoção. E você pode nem perceber, Paulo está dizendo, e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês parecem tão ingênuos. Olha o que Paulo estava vendo neles. Parece ter recebido tanta palavra, tanta oração, mas tanta fraqueza, que às vezes eu olho para a Karine e a gente percebe isso. Que um pastor tem que ter discernimento espiritual, e a gente olha para a pessoa e diz, meu Deus, estava indo tão bem, mas está recuando, está olhando para trás. Quantos cristãos estão dessa forma, esfriando, deixando de congregar como é costume de alguns? Quantos não estão mais orando como era antes no primeiro amor? Quantos não estão vigiando? Não estão mais se consagrando, não estão mais buscando Deus, parecendo tão ingênuos, como Paulo disse aqui, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz. O pastor falou, isso é besteira. E o diabo vai, brinca. Tu está esfriando, tu não está nem percebendo. Tão ingênuos. Mas é aquilo que eu falei. Nós, pastores, somos servos, e o dono da vinha está chegando. Aquele dia está chegando. Nós não julgamos ninguém. Nós pregamos a palavra, mas cada um olhe, examine-se a si mesmo, como Paulo disse. Eu posso me examinar. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus, que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Entretanto, eu não creio que esses sublimes apóstolos de Deus, como eles se chamam a si mesmos, sejam em nada superiores a mim. Paulo falando, se eu sou um pregador fraco, pelo menos conheço aquilo de que estou falando, como penso, que vocês agora já perceberam, pois nós o temos provado repetidamente. Paulo está dizendo, eu tenho consciência do que eu estou pregando. Existia uma igreja, a palavra fala no livro de Atos, capítulo 2, é interessante. Atos, capítulo 2, 42, fala da igreja de Atos. E essa igreja de Atos, temos que tê-la como referência em nossas vidas. Uma vez eu falei sobre isso, como tem que ser nosso comportamento como cristãos. Como temos que andar hoje, irmãos, para não esquecermos o que temos aprendido do Senhor. Porque, irmãos, é muito bom ver a igreja. Eu fui, pronto. Está bom demais. Se eu não estou entendendo, se eu não pratico aquilo que eu estou ouvindo, eu estou sendo ouvido e esquecido. E Paulo diz aqui, em Atos capítulo 2, 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Não existe comunhão sem amor, sem perdão. Uma das maiores barreiras hoje na igreja, irmãos, é a falta do amor, irmãos. As pessoas com a cabeça dura, não, tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito de Jesus. Como Paulo disse e eu falei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Se Cristo vive em mim, irmãos, ele diz que a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Eu vivo por fé. Eu vou perdoar aquela pessoa porque Deus está mandando eu perdoar aquela pessoa. Eu vou viver em comunhão com meus irmãos, eu vou destacar entre eles como aquele que serve. Como o próprio Senhor Jesus falou quando estava na mesa com os discípulos. E ele disse, quem é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? E eles disseram, o que está sentado à mesa. Mas Jesus disse, mas eu estou entre vós como quem serve. Irmãos, Jesus Cristo, no meio dos discípulos, ninguém sabia quem era ele. Estávamos comentando sobre isso. Ele parecia com os discípulos.
Ele não queria ser melhor do que os discípulos, sendo superior a eles. Ele deixou a glória dele por amor. E nós, como nos comportamos quando estamos perto dos nossos irmãos? Se existe partidarismo dentro da igreja, não é de Deus. Tem que haver comunhão. Temos que olhar para o próximo com um olhar de amor. E diz aqui, irmãos, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Será que eu tenho vontade de vir à casa de Deus? Será que aquela palavra que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, será que eu me alegro? Ou simplesmente eu venho só para bater cartão, mas eu fui, viu? Mas naquele dia do grande banquete, escute, a palavra de Deus diz que no dia do grande banquete, teve um que entrou nas bodas, e Jesus, o Senhor, chega até ele e diz, amigo, de onde viestes? Sabe, irmãos, aquilo que a palavra diz que aquele que não entra pela porta, pelo aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. Não vamos entrar, irmãos, no reino de todo jeito. Eu tenho que ter essa consciência que Jesus está me chamando, amém? Para viver uma eternidade. E que depende da minha vida aqui, pouco tempo de vida que eu tenho. Pouco tempo de vida que eu tenho aqui, eu tenho que dar o meu melhor a Deus, eu dou o meu melhor a Deus quando eu amo meu irmão. Porque aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. E o mentiroso tem parte com o diabo. É filho do capeta. Jesus falou com aqueles homens, vós têm por pai o diabo. Mas dizer que as pessoas são filhos do diabo, irmãos, a Bíblia fala que existe o joio e existe o trigo. E vai ter a separação de joio e trigo. E de que lado eu estou? Então, essa igreja de Atos é uma igreja que ela andou em amor. Amém? Todos estavam cheios de temor. Temendo a Deus, eu não faço porque eu temo a Deus. Eu não faço nada de errado porque eu temo a Ele. Amém, irmãos? Eu vou consertar a minha vida nesse ano 2025, não é isso? Quem eu defraudei, eu não vou defraudar mais, eu vou fazer como Zaqueu. Eu vou hospedar Jesus. Jesus, olha agora, eu quero mudança em minha vida. Eu decido hoje. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 100 vezes mais. Quatro vezes mais, foi um negócio que falou, mas assim, irmãos, eu tenho que mudar. Conversão é mudança. Arrependimento, irmãos. Eu me arrependo do que eu fiz, mas a conversão tem que vir logo. Amém? Para que venham tempos de refrigério da parte de Deus. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu acredito assim, irmãos, eu estava vindo, eu, Bini e Karine. Eu vinha no carro dizendo para elas que eu creio que vai chegar um tempo e a gente vai estar dentro da igreja. E aquele bálsamo do Senhor Jesus vai invadir todo lugar, aquele cheiro, sabe? Aquele perfume assim. A presença do Espírito Santo impactando cada vida e cada coração. Quando a gente vive essa palavra, irmão, coisas grandes vão acontecer. Mas já está acontecendo na vida de alguns já. Tem pessoas que não estão sentindo muito Deus mais. Elas têm que voltar para o primeiro amor. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam, os que têm fé, porque fé sem obra, Tiago diz que é morta. Tiago diz que é morta. A Bíblia diz que estavam juntos, amém? E tinham tudo em comum. Diz que vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, todo dia. Você que olha para mim, você que eu estava até conversando com a Karina mais uma vez, e eu disse, olha, sábado, ontem tivemos a campanha, né, o culto, né, de primícias. Próximo sábado a gente vai colocar um vídeo aqui do filme. E eu disse, Karine, está tão bom os sábados, vou colocar os sábados. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, não tem nada, irmãos. Mas está sendo chamado. Não, mas é muito. Eu já fui domingo. Eu só vou o próximo domingo. Se der, senão daqui a 15 dias eu vou para a igreja. Pouco, irmãos. Estamos dando muito pouco ao Senhor. Diz que os que creram estavam juntos.
Diz que vendiam suas propriedades e bens. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, se reuniam e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu creio num crescimento, irmão, grande nessa igreja, de pessoas chegando, se convertendo. Eu creio que existe um tempo na vida do meu pai, eu creio que já existe um tempo na vida dos seus familiares. Eu creio, mas eu estou quieto. Eu faço minha parte com Deus, eu vou buscar o Senhor. Amém? Mas eu creio, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele não vai parar. Ele não vai parar. Então, qual é o meu comportamento? Tem que ser comportamento, como uma palavra diz, tende por experiência, por exemplo, aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Aqueles homens de fé, mulheres de fé. Amém? Então, eles viveram uma vida íntegra, uma vida, nos pés do Senhor Jesus. E aqui em Apocalipse, eu quero que vocês vão em Apocalipse. Na igreja de Éfeso, capítulo 2. Estamos já, Arthur, se quiser vir para cá, pode vir, já estamos já encerrando. Quem ia dar a palavra hoje era Arthur, mas já estava bem em cima já. Eu disse, não, Arthur, deixa eu continuar aqui para adiantar, senão... Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, pode vir o grupo de louvor para cá também. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, amém? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Imagina aquele dia que está no paraíso de Deus. Isso é promessas do Senhor. E essa palavra que ele disse: volte rápido ao seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 1, voltando, fala-se da revelação de Jesus Cristo. E é interessante aqui, no capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, e isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Agora, versículo 3. É interessante. Esse versículo sempre me acompanhou desde a minha adolescência. Felizes aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? O tempo está próximo. E eu quero que você se coloque de pé. Jesus chama a sua igreja para viver um tempo de adoração a Ele, um tempo de amor com seu irmão. Coisas precisam ser restauradas na vida de muitos.
E por falta do amor, irmãos, existem pessoas com dificuldades em suas vidas. Muitas coisas boas Deus quer fazer por esses dias. Deus quer que você corra a carreira com perseverança. Deus quer que você ame mais o seu próximo. Ele quer fazer algo novo em tua vida. Mas não tem como você crescer se você não se submeter. Não tem como você crescer se você não se humilhar aos pés do Senhor. E uma coisa que Deus tem falado comigo, feche seus olhos por esses dias, é humilhar-vos, pois, por debaixo da potente mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. É um tempo de nos humilharmos, irmãos. É um tempo de reconhecermos que temos que ver o próximo como superiores a nós. Que nascemos nesse mundo para servir, não para ser servido. Porque quando eu amo, alguém me ama. Porque quando eu odeio, alguém me odeia. E a palavra do Senhor por esses dias é: o que não quereis que os homens vos façam, não façais também a eles. Deus está vendo tudo. Deus sonda o teu coração, Ele conhece. E Ele diz: eu sondo as mentes e os corações. E eu quero transformar corações. Deus quer que você se permita ser moldado por Ele. Deus quer que você permita, assim como Naamã, ser mudado por Ele, mesmo diante da palavra que é dura muitas das vezes, mas no fim tem um proveito maravilhoso. Deus quer a salvação das nossas almas, irmãos. Você é espírito, então adore a Deus em espírito, agradeça a Ele, fale com tua alma, diga ela que espera em Deus, perdoe mais. Cuidado no que sai da sua boca. Cuidado no julgamento precipitado. Não julguei segundo a aparência, mas conforme a reta justiça. Muitas das vezes nós não reparamos a trave que está nos nossos olhos e olhamos o argueiro que está no olho do nosso irmão. E por esses dias Deus está dizendo para você: cuide de você primeiro. Cuide de você primeiro, para que as suas orações sejam ouvidas. Deus quer cuidar de pessoas, Ele quer curar pessoas aqui. Ele quer tirar a enfermidade de pessoas. Mas você tem que perdoar de coração, porque para Deus não é impossível. E quando entendemos que amar o próximo independente, porque a palavra diz que nós temos que orar até pelos nossos inimigos, para que tenhamos paz com eles. A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus e aceitamos Ele como nosso Salvador, a palavra diz que até mesmo Ele faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco. Deus quer trabalhar em teu coração, irmão. Você foi chamado, foi para fazer a diferença, como um sal da terra e luz do mundo, irmãos. Não ame a sua vida, não tenha ela como preciosa. Você vai ver coisas grandes acontecendo, irmãos, em Deus na tua vida. Deseje o propósito dEle, faça a vontade dEle, e as demais coisas serão acrescentadas. É um tempo de vivermos os princípios de Deus, mas existem processos, e uma das coisas que tem que haver em nossos corações é arrependimento, conversão, mudança, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. O entendimento chegando e te abraçando. Se humilhe diante de Deus quando chegar na tua casa. Se prostre de joelho. Ore de joelho. Joelhos no chão, irmãos. E a palavra na frente, irmãos. Coloca teu rosto no pó. Talvez vá haver esperança. Deus está dizendo aí: eu vou fazer algo novo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando você se ajoelha, você está buscando o Deus de coração. Fujamos das distrações dessa vida. Existem coisas que estão sufocando a palavra e você não está entendendo. Não podemos mais andar como meninos. Essa palavra, irmãos, ela vale a pena. Essa palavra
Foi o que o Senhor Jesus falou, vou comparar você com uma casa construída na rocha. Irmãos, nada vai deter você, nada vai derrubar você. Os ventos contrários não terão força contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Porque Jesus te ama. Jesus te ama. Existem anjos que são ordenados por Deus para guardar a tua casa, guardar a tua vida. Então seja um com o Senhor. Seja um com Ele. Se dedique mais a Ele. Entenda o chamado. Quando o teu líder disser, vamos, pegue junto. Meu Deus, irmãos, que te dá segurança é o Senhor. A tua proteção vem do alto, não é da terra não. Vem de cima a tua prosperidade. Há uma graça que te reveste. Eu declaro um tempo abundante de Deus na tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus.